não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu tenho uma pergunta. Se a linguagem não tivesse sido destruída, o instrumento para destruir a linguagem seria o desaparecimento dessa literatura. A destruição da linguagem é a próxima fase, e foi a destruição da linguagem que derrubou essa possibilidade de autoconsciência. Sim, a destruição da linguagem, mas não só isso, porque não o que se trata aqui não é de desenvolver a linguagem, mas de desenvolver a consciência de situações. Né? Agora, por isso mesmo, existe um quarto fator de degradação, que foi, à medida que a atividade intelectual foi monopolizada pelas universidades e todos os departamentos de letras foram tomados por uma concepção linguística da literatura, aí acabou mesmo. Porque as obras passam a ser, como dizem eles, construções linguísticas. Eu digo, olha, para você dizer que um romance é uma construção linguística, é porque ele nunca ouviu falar de um treco chamado verbum mentis, né? Que é uma consciência interior que ainda não é uma fala, né? Mas que apreende as coisas melhor do que a fala. A fala traduz de maneira imperfeita o verbum mentis. A fala não traduz diretamente as coisas, não é isso? Então, existe a apreensão dos fatos, existe aquela síntese imaginativa, existe uma consciência interior das coisas. E uma parte minúscula dessa consciência interior você consegue dizer, ou dizer em termos literários. Então, você veja, o peso desses quatro fatores é para destruir qualquer cultura. E destruindo a cultura, destrói a consciência. Destruindo a consciência, você destrói o quê? A capacidade de ação, evidentemente. Não é isso? Então, simplesmente não há nenhuma possibilidade de esperança no Brasil, exceto levantar de novo a alta cultura, entendida a alta cultura como cultura da alma. Não é a cultura dos instrumentos linguísticos, né? Não é um adorno, não é um enfeite, também não é um instrumento. Né? Você, quando está lendo grandes obras de ficção, você está formando a sua alma, você está montando ali os espelhos, a superfície de reflexão que vão captar as situações exteriores e assimilá-las como se fossem suas. Então você tem pela primeira vez essa identificação com o próximo. E sem identificação que amor existe. Né? Existe só estereotipagem, tá certo? E pose. Então, digo para vocês, este anti-intelectualismo religioso que entrou na alma brasileira, isso está destruindo as almas. Está destruindo a possibilidade do amor ao próximo. Né? Ora, o amor ao próximo, segundo Santo Agostinho, é a base da sociedade humana, meu Deus do céu. Se não existisse amor ao próximo, seria impossível você formar. Se os impulsos negativos e destrutivos que tem no ser humano predominassem, tá certo? Na convivência, não seria possível você criar uma coisa como a cidade, por exemplo. As pessoas vão para a cidade em busca de quê? Em busca de segurança, em busca de melhores meios de ação, não é isso? Em busca de proteção. E se ninguém lhes dá isso? Como acontece no Brasil hoje, onde o sujeito ir para a cidade é se arriscar a levar uma bala perdida.
a ser assaltado, a ter sua casa invadida, etc, etc. Então, a base fundamental da sociedade, que é o amor ao próximo, já se perdeu. E esse pessoal religioso todo não está contribuindo em nada para restaurar o sentido do amor ao próximo, porque sem a compreensão do próximo não há amor ao próximo. Estão entendendo? Ao longo da história do Ocidente, você vê uma evolução tremenda da compreensão da alma própria e alheia. Tremenda. Se você vê desde o tempo greco-romano até o século XIX, você pensa assim, se numa democracia moderna, não a de hoje, evidentemente, mas, digamos, a do começo do século XX, seria possível um julgamento como o de Sócrates? Não seria. O meio não seria tão incompreensível quanto foi. As coisas seriam discutidas exaustivamente, em profundidade, nos seus mínimos detalhes e nuances. E tudo se esclareceria. É claro que esta conquista, vamos dizer, de uma consciência pública, onde a realidade da alma humana se torna visível, transparente, para uma grande faixa de população, é uma conquista enorme da civilização. E uma conquista enorme do cristianismo. Só existe no cristianismo isso aí. Quando ele some, torna-se possível coisas como os processos de Moscou, em que os caras inventavam crimes e convenciam o réu a confessar o crime que não cometeu, porque era para o benefício do partido. E os caras confessavam, acreditando que aí seriam, então, receberiam indulto e eram condenados. E condenados à morte, né? Então, monstruosidades desse tipo não seriam possíveis num meio onde a alta cultura estivesse disseminada por um grande número de pessoas, porque são essas pessoas mais influentes. Mas quando você pega lá, por exemplo, o famoso promotor dos processos de Moscou, o tal do Vichinsky, ele diz, mas que cultura tinha Vichinsky, hein? Era um idiota com a cabeça intoxicada de marxismo e leninismo e só. E você pergunta assim, que cultura tinha, vamos dizer, a classe dirigente soviética naquela época? Se você pega o realismo socialista que eles criaram, você já vê que aquilo é uma cultura de rinocerontes, meu Deus do céu. Então, é o que? É um retorno à barbárie. E o Brasil está em pleno retorno à barbárie. E ele não vai sair enquanto as pessoas acharem que assim, continuam dizendo, não, só Jesus salva. Jesus salva, mas ele não vai ligar para você. Porque você não tem amor ao próximo, meu filho. Outro dia, para provocar umas reações, eu disse assim, o amor que não sobrevive a um par de cornos não é amor. Isso, para mim, isso, do ponto de vista cristão, é a coisa mais óbvia do mundo. Porque se você não perdoa nem a mulher ou o homem que você vai perdoar quem? Imediatamente apareciam reações indignadas. Não, eu não tolero isso, porque é aquele orgulho do... A mim ninguém me faz de trouxa. Pois eu, que estou com 70 anos e não sou nenhuma besta quadrada, já me fizeram de trouxa 40 vezes. E em todas elas eu tive que acabar perdoando. Não nesse sentido, evidentemente, mas em outros sentidos. Então eu insisti no negócio para ver o seguinte, olha, a compreensão do que seja o perdão é mínima. No meio religioso brasileiro, eles não sabem o que é isso. Até levantei um outro tema, que é assim, o direito à fidelidade matrimonial. Esse direito não existe, gente. Você ter uma mulher fiel, um marido fiel, é um benefício que você recebeu de Deus que você não tem direito nenhum. Esse direito é uma falsa invenção da democracia moderna, que pegou, vamos dizer, a ideia do sacramento, do matrimônio como sacramento, quer dizer, é um sacrifício que você faz para Deus, tá certo? E o consagrou como se fosse um direito, uma lei. Então as pessoas acreditam ingenuamente que elas têm realmente esse direito. E que se o direito foi violado, elas têm direito a uma vingança, uma reparação, etc, etc. Então, imediatamente, o sacramento se transformou num instrumento de Satanás, meu Deus do céu. O sacramento do matrimônio, sem a obrigação número 1, que é o perdão, ele não vale nada.
Está entendendo isto? O senhor colocou a fidelidade matrimonial acima do dever do perdão? O que é isto? Hã? Quer dizer, o segundo mandamento não vale mais nada? Hã? Quer dizer, o perdão deixou de ser a essência do cristianismo, porque, veja, por que Jesus se deixou pendurar na cruz e matar? Não foi para perdoar todo mundo? Ele oferece o seu sangue pelo perdão universal, meu Deus do céu. Hã? E o pessoal não vai aprender nada com isso. Você vê o homem lá, né, sangrando, apanhando pra caramba, morrendo. E tudo que você aprende é que você tem direito a uma mulher fiel, um marido fiel. Isso é de uma brutalidade assim, quase impensável. Eu digo, nenhuma pessoa que saiba ler realmente pode cometer esse engano. Se as pessoas cometem, é porque elas não estão entendendo o que estão lendo. Não estão entendendo as palavras. Não entendem nem as palavras de um romance para entender as de Jesus Cristo. Hã? Então, vamos dizer, esse outro fenômeno que eu digo das pessoas todos que acreditam que estão recebendo mensagens de Jesus Cristo, tá certo? E não entendem que isto é um milagre, isto é uma ação extraordinária do Espírito Santo e, portanto, é um milagre, né? Eles transformaram o milagre também num direito. Não é isso? E muitos vêm com argumentos teológicos de uma estupidez fora do comum. Não, eu não preciso de intermediários. Eu digo, peraí. Eu li na Bíblia Jesus Cristo falando para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. O que vós unirdes na terra será unido no céu, e o que desunirdes na terra será desligado. Na terra será desligado no céu. O pecado que perdoardes aqui será perdoado no céu, e o pecado que mantiverdes será mantido no céu. Ele disse isso para os apóstolos. Era conversa mole? Então só ele pode perdoar? Não, ele disse que eles podiam. Porque estavam investidos do Espírito Santo. Ele mandou fazer isso. Segunda pergunta, será que isto acabou com os 12 apóstolos? Foi só a primeira geração? Depois acabou? Ninguém mais depois deles, os discípulos dos discípulos e os discípulos dos discípulos dos discípulos não podem continuar fazendo isso? Se fosse assim, Jesus teria avisado, né? Porque é sacanagem. Então, é claro que você precisa de intermediários, meu filho. Você precisa de intermediários até para você ler essa Bíblia. Você, por acaso, você lê em grego, aramaico, direto, entende todas as nuances, etc. Ou você precisa do sujeito que explicou para você. Como a tradução é uma explicação, afinal de contas, né? Eu confesso que eu preciso, porque eu leio em latim, mas meu grego é muito deficiente e o aramaico eu não sei nada. Tá certo? Então eu preciso que alguém me explique. Então este é um intermediário. Ele está me pegando pela mão e levando até o Jesus Cristo. Olha, o que Jesus Cristo quis dizer foi isso, assim. Será que você... alguém te levar à compreensão das palavras de Jesus não é uma intermediação? Não é isso? Você pode chegar sozinho só porque você quer? Eu digo, Jesus vem falar comigo aqui, agora já. Liga o telefone, não precisa nem telefone, o telefone é intermediário, isso é um pecado. Não é isso? Tem que ser direto. Quantas pessoas não têm essa pretensão no Brasil? Isso é fruto da total incultura e da inconsciência. Isso não tem nada a ver com teologia, com fé, nada. E se nós não fizermos voltar atrás esses 4 fatores que acabaram com a alta cultura no Brasil e que acabaram com a consciência pública no Brasil, nenhum problema será resolvido jamais e tudo vai piorar. Piorar tanto que você vai precisar de agentes estrangeiros para vir resolver os problemas. Já está assim, né? Então, é isso, gente. Esta é a mensagem de hoje. O gênero romance tem uma importância extraordinária na formação da consciência humana. É o único jeito que você tem para você desenvolver esses canais de apreensão das situações, emoções e dramas humanos, e você começar a compreender as pessoas e aí, portanto, poder ter algum amor de fato por elas. Quer dizer, a forma mais elementar, passiva do amor é a compreensão. Você agir, pressupõe a compreensão antes. Você age sem compreensão, você faz que nem a mulher fez com o menino lá, com o John Christmas. Você vai dar o que ele não precisa. Quantas vezes na minha vida já veio pessoas dizendo, eu quero ajudar você.
E só me atrapalharam, evidentemente, porque me davam o que eu não precisava, não entendia o que eu precisava, e eu ainda ficava inibido de explicar, e tudo terminava muito mal. Isso aconteceu muitas vezes, e deve acontecer na vida de todo mundo. Então, e ora, eu já encontrei pessoas que me ajudaram mesmo. Por exemplo, o meu falecido amigo Ronaldo César Miller. Aquele era um monstro da psicologia. Ele entendia tudo. Às vezes as pessoas não precisavam abrir a boca. Ele via a pessoa e já entendia qual era o problema. Um dia, a senhora menina da Folha de São Paulo queria entrevistá-lo, e ela entrou na sala e ele falou: pô, você vive caindo? Ela disse: ué, eu acabei de cair da escada aqui mesmo. Acontece todo dia. Eu vi essa coisa acontecer várias vezes. Era um que tinha uma percepção das situações humanas que é um negócio maravilhoso. E eu já vi isso acontecer e sei que isso é possível, né? Mas se você não chega a desenvolver a este ponto, bom, pelo menos ouvindo a pessoa explicar os problemas, você tem que entender, né? E, sobretudo, não espere entender uma pessoa que tem um nível de consciência superior a você. Você pode entender o que ela diz, o que ela te ensina. A pessoa mesmo você não vai entender. É um problema das camadas da personalidade. Você não entende quem está numa camada superior, né? Agora, a aquisição da alta cultura no sentido profundo, vamos dizer, cultura da alma, cultura da consciência, isso eleva você de camada em camada. Naturalmente, você nem precisa fazer força. Então, todo o sentido deste curso é exatamente o de puxar as pessoas pela sua consciência. Tá? Então é isso. Daqui a pouco nós voltamos. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.